Amém? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 10. Primeira Coríntios, capítulo de número 10. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga espere por mim. Amém? Glória a Deus. Eu vou ler para ganhar tempo. E diz assim. 1 Coríntios 10, a partir do 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e todos beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. 11. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já estão chegados os fins dos séculos. Amém? Vamos ler o 11 mais uma vez. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figura, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Esse texto que o Senhor colocou no meu coração fala acerca do povo de Israel, que alguns aqui eu creio que já conhecem a história do povo de Israel, e o apóstolo Paulo vem repetindo, narrando para os coríntios novamente a história do povo de Israel. E aqui no versículo 1 ele diz: ora, irmãos, não quero que ignoreis. Paulo aqui ele vem falando para que a gente não venha estar ignorando aquilo que Deus tem constantemente falado conosco. Quantas das vezes a gente ouve Deus falando conosco por meio do Evangelho, por meio da pregação, e a gente trata a palavra de Deus como ignorante, não dá valor, não prioriza, não valoriza, não coloca em prática, na maioria das vezes, aquilo que o Senhor está trazendo para nós como ensino. E o apóstolo Paulo aqui, ele está falando: ora, irmãos, não quero que ignoreis. Vossos pais, no passado, viveram milagres extraordinários da parte de Deus, como ele fala aqui, andaram debaixo da nuvem, da glória de Deus e da nuvem do descanso. E aqui diz que eles passaram pelo mar e foram batizados no mar, no Rio Jordão, lá no mar, quando Moisés passa, pelo Mar Vermelho, ali o povo estava sendo batizado no batismo de Cristo. E aqui diz que eles foram batizados no Mar Vermelho, assim como Moisés, e aqui diz que todos eles comeram do manjar espiritual. Esse manjar espiritual é aquilo que Deuteronômio 8 diz, que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que sai da boca de Deus. Esse era o manjar espiritual. Quando Moisés profetizava, quando Arão profetizava, quando Miriam profetizava, ali eles estavam todos comendo do mesmo alimento, do maná espiritual. E aqui diz: e todos beberam
da mesma bebida espiritual. E aqui diz, porque todos bebiam de uma pedra espiritual, e essa pedra que os seguia era Cristo. Cristo já estava lá, irmãos. Às vezes a gente vê muitos pregadores falando que o Antigo Testamento era uma coisa e hoje é outra. Algumas coisas sim, mas outras não. Cristo, que a gente conhece hoje de uma forma muito mais intensa, ele já estava lá, desde o princípio, porque ele mesmo diz, antes que tudo houvesse, eu já era. E aqui diz que eles seguiam o povo. E a gente vê alguns crentes hoje dizendo o seguinte, mas se eu estivesse lá, eu não faria o que eles fizeram não, eu seria fiel. Ver Deus arrancando o povo do Egito, com mão forte e poderosa, depois atravessar pelo mar milagrosamente, ver água salgada, amarga, se transformar em água doce, ver comida, maná cair do céu, ver Deus provendo de várias maneiras, e mesmo assim o povo murmurava, era desobediente, eram insubmissos, e a gente olha para eles e diz, eu não faria a mesma coisa, eu permaneceria fiel, só que não, como é a linguagem do jovem lá de casa, e alguns eles têm essa mania, só que não, porque Paulo está falando as mesmas coisas para a igreja de Corinto, a igreja que estava vivendo o período da graça, porque a gente tem a mania de dizer, não, na época da lei era mais difícil, aí a maioria se mantinha fiel, porque Deus matava na hora, mas na era da graça também Deus mata, na hora se tiver que matar. Não morreu Ananias e Safira lá por mentir, por desobedecer e por permitir com que Satanás enchesse o coração dele. E na graça ainda é muito mais rígido, porque lá só morria se fosse pedra em flagrante. E na graça isso dificilmente acontece, porque Jesus diz o seguinte, se tu pensares, já cometeu adultério. Então não tem como ser descoberto muitos pecados que cometemos, porque ninguém consegue ler a mente um do outro, a não ser o Deus Todo-Poderoso. Então hoje não tem mais pedrada, hoje não tem mais ninguém sendo arrastado, levado ao sumo sacerdote, mas hoje tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo nos vigiando 24 horas por dia, prestando atenção nas nossas ações, nos nossos pensamentos, em tudo aquilo que fazemos. E a hora que ele tiver que cobrar, ele vai cobrar, independente de ser, da pessoa dizer, eu estou na graça, hoje é mamão com açúcar. Não é bem assim não. E o apóstolo Paulo está mostrando que não é. Ele está dizendo aqui, que eles viveram, você vê, eles beberam da água espiritual que jorrou da rocha, e aquela rocha era Cristo. Mas no verso 5, olha a tristeza de Deus. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, porque foram prostrados no deserto. Esse prostrado aqui, foram mortos no deserto. Porque quando fala de prostrar, a gente acha que é só se ajoelhar diante de Deus. Não. Aqui, quando Deus está falando por meio de Paulo, prostrados no deserto, é que eles morreram no deserto sem alcançar a promessa. Sabia que quem tem promessa também, ele morre sem alcançar a promessa?
Tem um louvor, né? Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem disse isso foi Davi. Isso só acontece na vida de quem permanece fiel, daquele que obedece, daquele que busca cumprir os propósitos de Deus à risca. Esse Deus não vai permitir que morra sem que a promessa se cumpra. Mas tem outros que Deus faz promessa, mas por ele sair fora dos propósitos de Deus, ele morre sem alcançar a promessa. Eu vim profetizar nova vida para que você não morra sem alcançar a tua promessa. Aqui diz que Deus não se agradou da maior parte deles. Tem gente causando indignação ao coração de Deus, entristecendo o coração de Deus. E essa palavra aqui, ela tem um propósito, porque hoje é o segundo dia de um novo ano. Muitos prometeram coisas a Deus no ano passado e não cumpriram. E se não mudarem o que você deixou de fazer para Deus, que você prometeu em 2019, isso para não ir 2018, 2017, 2019, não sei contar isso, vai se repetir em 2020. E Deus me trouxe aqui nesta noite para abrir os seus olhos para que as coisas sejam diferentes, tanto na sua vida quanto na minha, irmão. Também estou falando para mim, não é só para você. Por isso que eu gosto sempre de me incluir na pregação. Deus tem falado comigo, porque antes dele trazer essa palavra ao teu coração, ele já trouxe a minha. Já estou com essa palavra há algum tempo. E aqui diz que Deus não se agradou da maior parte deles. Então você vê, não adianta só estar na igreja, se declarar cristão, mas se Deus não está se agradando do nosso posicionamento. Porque o apóstolo Paulo aqui, ele diz, essas coisas, verso 6, estão escritas, essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más que eles cobiçaram. Então a gente diz, se eu estivesse lá, eu não estaria, eu não seria como eles foram, seria assim. Porque as coisas não mudou, são as mesmas, os princípios de Deus que ele estabeleceu lá, são os mesmos estabelecidos para nós hoje. Então por que hoje a gente faz as mesmas coisas que eles fizeram? Só que a gente acha que não. Mas muitas das vezes a gente faz as mesmas coisas. E aí o apóstolo Paulo vem sendo usado por Deus para dizer, essas coisas foram escritas para a figura, para mostrar. E o verso 11 que eu usei diz o seguinte: ora, tudo isso lhe sobreveio como figura e estão escritas para aviso de quem, irmãos? Para aviso nosso. É um aviso para mim e para você, porque eu e você estamos sujeitos a ser como eles foram, mesmo debaixo de muitos milagres. E eles tinham um Cristo, mas era um Cristo oculto, que se revelava em meio de uma rocha jorrando água. Nós já temos o Cristo que veio em carne, que viveu sobre este mundo, morreu, venceu a morte e nos deixou ensinos, o qual Jesus mesmo disse, eles lá desejaram viver os dias que vocês estão vivendo, mas não puderam, porque eles estavam em outro plano da parte de Deus. Então o que eles almejavam viver, nós estamos vivendo hoje. E o que eu e você estamos fazendo?
E aqui vem, estão escritas para aviso nosso. Tem gente, como eles lá, você vê, eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu de muitos deles. Quantas vezes a gente está aqui, mas a nossa mente está lá? Houve um batidão, caramba, essa época aí. Vê alguma coisa, poxa, essa época aí. Fica só imaginando, pensando. Só não faz, muitas das vezes, com medo de ir para o inferno. E se esse for o nosso pensamento, Deus nos lançará no inferno. Como Baruque, um judeu, deixou escrito o seguinte: Senhor, se eu te adorar com medo de ir para o inferno, me lance lá. Mas se eu te adoro com as motivações corretas, a qual o Senhor merece, então me leva para o céu. Porque às vezes a gente está aqui, mas no coração não está. Vivemos milagres, nós passamos pelo Mar Vermelho quando nos batizamos na água. Quando declaramos publicamente: Senhor, estou morrendo. Aí depois começa a fazer tudo ao contrário daquilo que declarou. Meu Deus. E aqui diz que eles foram batizados no Mar Vermelho. Quantas pessoas você já viu se batizando e depois foi para o mundo, praticou, começou a fazer tudo aquilo que ele tinha declarado publicamente que não iria fazer? Saiu do Egito, mas do Egito não saiu dele. O Egito, biblicamente, para nós, significa o mundo. Faraó significa Satanás. E foi aquele que teve a oportunidade de viver ao lado do Pai e não quis viver. Satanás, ele quis ser e ele foi expulso. Mas ele teve a oportunidade, como Faraó, quando Moisés ia lá, Faraó. E Faraó, ele até pedia a Moisés: ora por mim. A oração tem poder. Moisés orava, ele via, mas não se convertia. Então Faraó representa Satanás. E nós fomos arrancados do Egito, das mãos de Faraó, passamos pelo mar do batismo e estamos indo, caminhando em direção à terra prometida, mas não uma terra terrena mais, mas uma terra celestial, como fala lá em Apocalipse, que nós estamos aguardando o período de ir morar na Canaã celestial que o Senhor tem preparado para nós antes da fundação do mundo. Então nós estamos para alcançar uma terra prometida. Mas como nós iremos fazer isso? Se a gente vê o erro dos judeus que saíram do Egito e fazermos o oposto. Como assim fazer o oposto? Seguir o exemplo de só 2 homens que mudaram a história daqueles 3 milhões de pessoas que saíram do Egito. Do grupo dos 3 milhões, de 20 para cima, o Senhor disse: ninguém vai entrar na terra. Só os que nasceram no deserto. Iria entrar na terra prometida com quem? Com Josué e Caleb, que foram os únicos 2 que permaneceram fiel. Irmãos, imagine, em meio de 3 milhões de pessoas ou mais, somente 2 entrar na terra. Aí você fala aí no teu pensamento: não, mas agora é diferente. Lembra que Jesus falou da porta, a porta apertada, e do caminho que é estreitinho?
E o que ele diz? Poucos passarão por esse caminho e poucos adentrarão por essa porta. E Jesus diz em Mateus 7 que nem todos que diz Senhor, Senhor entrará no meu reino, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Como agiremos neste ano que começa? Estamos no segundo dia. Qual vai ser o nosso posicionamento, a nossa postura neste ano? E sabe qual é o propósito dessa mensagem? Talvez você ainda não entendeu. Que muitos lá que receberam a promessa, e em 10 dias eram para eles estarem alcançando a terra prometida. Demorou 40 anos e não alcançaram. Sabe qual é o propósito dessa mensagem hoje? No primeiro culto deste ano aqui nesta igreja, é que o Senhor me trouxe aqui nesta noite para que você não cometa os mesmos erros que Israel e fique rodando em 2020 como foi em 2019 sem alcançar a promessa. O Senhor me trouxe aqui nesta noite porque Ele quer que alguns alcancem a promessa, mas para alcançar a promessa tem que ser obediente, tem que buscar honrar a Deus, deixar de ser murmurador, deixar de ser um reclamão, aquele que reclama de tudo e de todos. Foi por isso que Deus disse: eu vou prostrar no deserto, porque são ingratos a mim, são desobedientes, são insubmissos. E aqui Deus disse, ó, para que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram, verso 6. Aí sabe o que vem dizendo aqui? Eu não vou ler para a gente ganhar tempo. Fala que eles foram idólatras. Como que eles foram idólatras? Quando Moisés vai orar e fica 40 dias e 40 noites orando, e eles começam lá embaixo: cadê Moisés? Cadê Moisés? Moisés sumiu, Moisés abandonou a gente, nós não temos guia. Arão não dá para seguir, Arão é muito mole, Arão cai na nossa molinho. Vamos levantar um Deus como o do Egito para nos conduzir. E quem era o Deus? Um bezerro de ouro. Rejeitaram a liderança de Arão para buscar a liderança de um bezerro de ouro. E depois que eles levantaram o bezerro, diz que eles estavam assentados, comendo, bebendo, e depois se levantaram para folgar. E esse folgar que a Bíblia fala, obrigado, sai montando de papelzinho. A gente que prega, veio uma mídia nova. Então aqui diz que eles levantaram o bezerro, aí assentados, comeram, beberam, quando ficaram chapados, levantaram para folgar. Esse folgar é para se divertir, para dançar, para se prostituir, porque a dança que eles começaram a fazer lá era aquela dança de adoração ao bezerro, e era uma dança como acontece em alguns bailes funk hoje, que acontecia orgia, e lá eles bêbados, fazendo indecência lá, bêbados. E Deus manda a Moisés: Moisés, desce, porque o povo já desviou. Aí Moisés desce, quebra a tábua de pedra, os 10 mandamentos, e aquilo ali era um símbolo, Deus falando assim: ó, estou quebrando com vocês a minha aliança. Aí naquele dia morreram mais de 3.000 pessoas, porque Moisés disse: quem está comigo, vem para a direita, quem não estiver, fica na esquerda.
3.400 mais ou menos, ou 3.500, quiseram continuar na orgia, adorando o bezerro. E aí Moisés falou o seguinte, chamou a tribo de Judá e disse: tribo de Judá, puxa a espada e mata todo mundo. Morreram 3.000 e pouco. Sabe quem é a tribo de Judá? Que a gente conhece? É a tribo daqueles que adoram a Deus, daqueles que são conhecidos como os descendentes de Cristo, que é o leão da tribo de Judá. Ele é o representante de Judá. E aí, os de Judá, que são aqueles fiéis a Deus, mataram todos os insubmissos. E aí, seguindo aqui, e não nos prostituímos, como alguns fizeram, e em um dia só, né? E caíram em um dia 23.000. Então você vê aqui que debaixo de uma desobediência, em um dia só, morreram 23.000 insubmissos. Verso 9, e não tentemos a Cristo como alguns deles também tentaram e pereceram pelas mordeduras da serpente. Foi quando também eles, em desobediência, e aí o Senhor enviou várias serpentes venenosas que mordiam, matavam logo em seguida. E alguns que conseguiram escapar, fugir da serpente, chegaram até Moisés e disseram: Moisés, há uma situação crítica, muitas serpentes têm aparecido e tem morrido muita gente, ora ao seu Deus para que pare. E aí Moisés vai orar e Deus fala: levanta a serpente no deserto de bronze, falando para Moisés levantar uma haste, um pedaço de madeira, e ali colocar uma serpente de bronze. E ali diz que Deus dá essa direção a Moisés e diz ao povo: a todos aqueles que forem mordidos pelas serpentes, e forem envenenados e se olharem para a serpente de bronze, serão curados e não morrerão. E aí eu te digo, qual era a serpente que estava mordendo e matando aquele povo? Representava o inimigo de nossas almas. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Quando você olha para a serpente, e aí Jesus pega o símbolo dessa serpente, ele diz lá em João 3, quando ele está ali pregando para Nicodemos, ele diz: assim como a serpente foi erguida no deserto, assim importa que o Filho do Homem venha a ser preso no madeiro, para que todo aquele que nele crê seja salvo. Por que Deus está se comparando com aquela serpente que Moisés levantou no deserto? Aqui a gente leu que aquelas coisas foram figuras, amém? Então, sendo figura, ali simbolizava Cristo. Aquela serpente simbolizava Cristo, porque o bronze na Bíblia significa justiça. E nós fomos justificados por Cristo. E sabe por que Cristo, ele diz: assim como aquela serpente foi levantada no deserto, assim importa que o Filho do Homem também seja pendurado no madeiro. Aqui nos dias que a gente vive hoje, quando alguém é mordido por uma cobra, qual é o remédio para anular o veneno daquela cobra? Oi? O próprio veneno. Por isso que Cristo se fez pecador por mim e por você, para que através do sangue dele sobre nós a gente viesse
receber a vida de Deus. Então todo aquele que olha para o madeiro, que olha para Cristo, ele é curado da mordida do pecado, que envenena para matar. E quando ele olha para Cristo, ele recebe vida. Como Paulo diz lá em Efésios, capítulo 2, versículo 1, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida. Nós estávamos envenenados, prestes a morrer com o veneno do pecado, e como eu já disse, o salário do pecado é a morte. Mas nós olhamos para Cristo e estamos aqui hoje. Por isso que Cristo disse, por isso que Ele carregou sobre si os nossos pecados. Por isso que Ele levou sobre si as nossas dores. E a Bíblia diz que Ele se fez pecador em nosso lugar. Como a serpente, você viu, uma serpente de bronze curava a mordida de uma serpente. Assim nós fomos curados em Cristo Jesus. Aleluia! Então nós precisamos pegar isso como aviso. Lá o povo murmurava. O povo, se Deus deixava ter fome, eles murmuravam. Se Deus dava comida, eles murmuravam. Se Deus mandava nuvem, reclamava. Se mandava sol, reclamava. E a gente hoje é diferente. E aí Deus diz lá em Deuteronômio 8, que Deus fala assim: eu fiz vocês irem ao deserto, permiti com que vocês passassem fome, mas permiti também que vocês fossem alimentados, permiti com que vocês passassem provações, para que eu pudesse ver aonde estava o coração de vocês, se vocês permaneceriam fiéis aos mandamentos ou não. Tem provações que a gente passa hoje, são permissões de Deus para ver se a gente vai permanecer fiel no tempo bom e no tempo mau. Já viu que tem gente, não sei, eu acho que aqui não tem não, pastor, que tem gente que só glorifica, só adora, só vem para a igreja quando tudo está bem. Quando tudo está mal, não consegue vir. E Deus, Ele quer testar o teu coração, por isso vai vir coisas sobre você. Vai vir momentos difíceis, é para Deus provar se o teu coração tem guardado as palavras dele ou não. Aleluia! Para ver se cumpre na nossa vida o que diz aquele louvor. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se a porta fechar, Ele é Deus. Se eu estiver doente, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. E tem aquela outra parte que diz: eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro por quem Ele é. Haja o que houver, Ele sempre será Deus. Será que isso é uma verdade nas nossas vidas? Cantar é muito fácil, mas o vivenciar é outra coisa. E Jesus quer que a gente venha a ser fiel quando tudo estiver bem, mas Ele quer que sejamos fiéis também quando tudo estiver mal. Porque Deus tem um propósito em tudo. Eu já estou encerrando. Ele diz em Hebreus 8 que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Aleluia! Tudo vai cooperar para o bem somente daqueles que amam a Deus. Não é aqueles que amam o que Ele pode dar, é aqueles que amam a Deus.
É algo totalmente diferente. Você amar alguém pelo que ele é, ou e você amar por aquilo que aquela pessoa pode te dar. Não tem amizades assim? O cara lá tem uma grana, ou a menina tem uma grana, aí é cheio de amigos. Acabou o dinheiro, acabou as amizades. Tem gente que, né, ele está enquanto tem, quando não tem, ele deixa de ser. Então ele diz que tudo coopera para os que amam a Deus, não aqueles que querem usufruir dos bens que Deus pode dar. É algo totalmente diferente. E se você quer viver um 2020 extraordinário, guarda essa primeira palavra deste ano. Eu espero em Deus em voltar aqui uma outra vez e ver coisas mudando na sua vida. E que você possa testemunhar ou me chamar no campo depois, ó, naquele dia eu guardei, Deus tem feito coisas extraordinárias na minha vida. Por quê, irmãos? Porque isso aqui está como aviso para nós. Aí às vezes tem gente que fala assim, não, já estou acabando. Ah, está muito difícil. Caiu, porque está muito difícil, não consegui resistir. Eu não sei se acontece com o pastor André, mas deve acontecer também. Quando a gente vai conversar com algumas pessoas, elas acham assim, não, pô, mas você é pastor. Acha que pastor não é tentado. Parece que o pastor é um super-homem. O pastor é um ser humano como qualquer outro. Por isso que o apóstolo Paulo, ele fala aqui no verso 11, ó, aquele, pois, que cuida estar de pé, olhe para que não caia. Aqui não está falando, ó, é só para os membros. O pastor está isento, o apóstolo está isento, o presbítero, o diácono, com todo mundo isento, o bispo, seja lá quem for. Não, aqui está falando aquele que está de pé, cuide-se para que não caia, para não cometer o erro daqueles que caíram no deserto sem alcançar a promessa. E aí você pode falar, não, mas você é pastor. Eu falo, cara, pastor também é tentado, pastor também, né, enfrenta a tentação, várias tentações. Por quê? O diabo, ele tem a fome de derrubar o pastor, porque Jesus disse, se derrubar o pastor, as ovelhas se perdem. Então, às vezes, Jesus vai lá, né, o inimigo vai no rebanho, tira um ou dois. E às vezes a igreja nem percebe, como as 99 lá. Sumiu uma, não, tem 99 aqui, está tranquilo. Só quem prestou atenção foi o pastor, que foi atrás. Mas, quando é na igreja, se o pastor cometeu uma falha, há um escândalo que contamina o bairro inteiro. Aí todo mundo se desvia. Então, qual é o propósito do inimigo? É atingir o pastor. Por que o pastor, né, permanece fiel? Porque ele está cuidando todos os dias para não cair, para permanecer de pé na presença do Deus Todo-Poderoso. Irmãos, é uma luta terrível que a gente passa. Você vê que em Hebreus 4, a partir do verso 16, diz que Jesus em tudo foi tentado, como um pastor é. Jesus em tudo foi tentado. Tem gente que às vezes não imagina. Poxa, teve mulher que cantou Jesus. Em tudo ele foi tentado. Teve mulher que foi lá. Poxa, ele é bonitinho, é um carpinteiro, né, excelente, pode me dar uma vida boa. Jesus foi tentado em dinheiro. O diabo falou, te dou toda a riqueza, ouro, prata, poder também eu te dou. Isso tudo vem sobre o pastor. O diabo também vem tentando de várias maneiras, com mulher, com dinheiro, com riqueza.
E a pessoa olha lá do banco, não, o pastor é um super-homem. Ele não passa pelo que eu passo. Nós lutamos para permanecer de pé. E aí diz aqui para encerrar, não veio, verso 13, não veio sobre vós tentação que seja humana. Irmãos, toda tentação que vier sobre você, ela é humana. É o diabo agindo. Mas aqui diz que toda tentação é humana, mas aí vem o ponto e vírgula. O ponto e vírgula tem um significado na Bíblia que às vezes a gente não percebe. Vírgula é pequena pausa. E o ponto, irmão, não é o ponto final. Agora, quando junta vírgula e o ponto, significa uma longa pausa. Então, Deus aqui está falando através do apóstolo Paulo: vem a tentação, mas fiel é Deus. Você vê, depois de um espaço, diz aqui, mas fiel é Deus que, mas fiel é Deus que não vos deixará ser tentado acima do que podeis suportar. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Irmãos, Deus dá o escape. Já viu aquele irmão? Fui ali, cheirei uma carreira de cocaína, porque eu não aguentei, foi mais forte. Irmão, não foi. Deus deu o escape antes. Deus usou alguém para falar. Foi se prostituir. Deus avisou antes, cuidado. Não se prostitua. Vai adulterar? Não adultere. Deus nunca deixa ninguém fazer nada sem aviso, porque senão ele não seria um Deus de amor. Senão ele deixaria a gente cair para depois vir cobrando, vir condenando. E esse não é o caráter de Deus, esse é o caráter do diabo. Já viu quando o cara vai... Aí viu você, que crente você é, aí o cara já está no chão. O cara foi lá, adulterou ele aí, é um adúltero. Quer servir a Deus como? Aí o cara ou a mulher é uma adúltera. Aí ele vem acusando. Ele é assim, mas Deus não. Antes de qualquer um cair, Deus dá o escape. Só para a gente encerrar, você vê mesmo na questão mesmo da própria, né, da situação que aconteceu com o pastor Anderson. Você viu, botaram na internet que a pastora Flor de Lis, ela foi avisada antes. Deus usou uma irmã, falou, cuidado com o calcanhar de Aquiles. E aquela mulher sem nome, sem eira, sem beira, veio profetizar para mim, eu não aceitei. Olha o que aconteceu depois. Olha como que está a situação deles hoje. Deus avisa, irmão. E o que ele está fazendo nessa noite aqui? Ele está avisando também. Aleluia! O que foi lido aqui? Quem está de fé, cuide-se. Vamos prestar atenção. E como eu falei, essa palavra é para que você não continue rodando. Como o povo rodou pelo deserto sem alcançar a promessa. O Senhor quer que você vá em direção à terra prometida, que mana leite e mel, aonde Ele cumprirá tudo aquilo que Ele te prometeu, desde Abraão até Cristo. O Senhor quer que você viva o melhor do ano de 2020. Mas só depende de você, de mim, se posicionar diante do Senhor e não copiar as atitudes dos judeus, dos hebreus que saíram do Egito. Pessoas murmuradoras, pessoas que rapidinho viam uma imagem, já estava se prostrando.
idolatrando, saindo fora dos propósitos de Deus, reclamando, por que que Deus me trouxe para cá? Era melhor estar no Egito. Faraó lá nos dava comida, irmãos. Nada é melhor do que estar na presença de Deus. Mas tem gente que acha que estar na igreja hoje é um peso, porque lá fora as coisas eram melhores. Não eram. É como um dito que botam na internet, pessoas falando assim: me decepcionei com a igreja, estou saindo da igreja. Aí o pessoal bota embaixo assim: mas o mundo, né, te decepciona todos os dias e você não quer sair do mundo. Então nesta noite, vamos fazer a diferença. Eu creio que eu não vim aqui à toa somente por ser amigo do pastor André. Eu creio que eu vim aqui com um propósito de Deus para alertar você, para que você tenha um ano de vitória. Um ano como Josué e Caleb. Aqueles que com 80 anos Caleb disse: a minha força de quando eu era jovem é a mesma que eu tenho hoje para possuir a promessa que Deus me prometeu. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus e que o Senhor já abençoe grandemente.